Muito bem, muito bem, muito bem. Copiando o Mister Anderson, já que ele não está aqui para começar. Prazer, meu nome é Gomes. A gente vai começar mais um webinar, a parte 2 aí do webinar sobre o kit anti-rancha. A gente falou primeiro sobre a parte de prevenção, agora a gente vai partir para o segundo momento, que é o monitoramento, que a gente de TI sabe que nada é impenetrável. Com a gente aqui hoje está a Tainã. Novamente, de novo. Olá, pessoal! E aí, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Como o Guilherme mencionou, primeiro prevenção, agora análise, e é aquele par perfeito. E hoje, ver um pouquinho sobre isso aí, como funciona, como que isso vai me ajudar na empresa. Vocês vão gostar bastante. Hoje vocês vão ver o Machine Learning trabalhando e analisando logs para vocês. Parou aquele Exato. negócio de ficar procurando log, fazendo PowerShell para descobrir log dentro do AD. Solução muito simples, muito fácil de usar, que vai ajudar demais, demais, demais na rápida identificação quando ocorrer alguma invasão e auxiliar aí na tomada de decisão e nas medidas para a gente minimizar caso isso ocorra, tá? Começar um pouquinho falando sobre o nosso pod café, então aí peguem o celular de vocês, escaneiem aí o QR Code, ouçam lá o nosso podcast, um podcast muito legal, muito maneiro, papo muito tranquilo, né? Um papo de bar mesmo, um papo de cafezinho da empresa. A gente está falando muito sobre essas tendências de mercado, sobre ransomware, sobre LGPD, sobre esse novo normal. Então, ouçam lá um pouco. O da semana que vem a gente vai falar muito, muito sobre essa parte da pandemia digital que a gente está vivendo. Então, ouçam dessa semana que está muito legal sobre a LGPD e o da semana que vem, dando um spoiler para vocês, é sobre essa pandemia digital que a gente está vivendo. Cada dia é um ataque novo, cada dia é uma novidade que chega, é uma empresa nova que foi invadida. O caso ali do STJ já é passado, o Ministério da Saúde já está há muito tempo. A gente já teve Embraer, a gente já teve outras, e cada dia é, é uma invasão nova que está acontecendo. Então ouçam lá o podcast, que é muito legal. E também, ainda não desliguem o celular, continue com ele na mão, escaneiem agora o Time Bra, que é um grupo, uma comunidade que a gente tem no LinkedIn, para falar sobre os produtos da Managed Engine, sobre esse mundo, né, de tecnologia que a Managed Engine auxiliando a gente nessas tarefas do dia a dia. Então lá é um grupo para os usuários da Managed Engine, para clientes, para possíveis clientes, para pessoas que têm interesse sobre conhecer um pouco mais sobre o mundo Managed Engine, como as ferramentas vão auxiliar vocês no dia a dia. Então são mais de 40 produtos, e lá toda semana a gente está postando informação, postando texto, então é bem legal. E Isso aproveitem aí. também para seguir a gente nas redes sociais, aí vai ter aí, o nosso site, o nosso Facebook, o nosso blog, que é muito bom. Toda semana a gente está saindo 3 ou 4 posts sobre tecnologia em si, então acessem lá, marquem aí no favoritos para leitura diária, o Facebook da Ace Software, o Instagram que a gente reformulou, então está tendo bastante informação, e o nosso canal no YouTube, que é o nosso segundo queridinho aí, que a gente está saindo em 3 vídeos semanais, que é o Dica da Semana, o ACTech Red, o Leave It To Me, sempre jogando muito, muito conteúdo para todo mundo. Acho que agora é a hora, né, Tainan? Agora Vamos é a entrar hora. aí nesse mundo aí do monitoramento, da análise, da identificação desses possíveis ataques. Isso aí. Hoje falando de combater nos desafios, porque é um desafio, né? Gerir log, gerir a segurança da empresa hoje é um desafio, né? É até algo que a gente falou muito semana passada. Eu tenho antivírus, eu tenho firewall, eu tenho várias soluções, mas você analisa os logs, você sabe o que está acontecendo agora na sua empresa. Então, para isso, a gente tem aqui o nosso kit anti-ransomware voltado para análise, né? Para combater essa brecha de segurança, uma das brechas de segurança, né? Complementando aí a nossa solução de vulnerabilidades, né? De endpoints, agora a nossa solução completa 360 para gestão de logs, tá? Até porque o Firewall vai ajudar a gente de fora para dentro. Se o cara já estiver dentro da tua rede, se o cara já estiver fazendo ações dentro da tua rede, você consegue identificar isso? Ou você tem que ficar batendo, tirar relatório do Event Viewer com PowerShell?
Então, E assim, não só são isso, vários às vezes cenários, né? o cara tá dentro da rede, você não está vendo nada, você está vendo que tem uma pessoa logando. Às vezes você nem percebe que o cara está ali. Mas aí entra a nossa máquina de aprendizado, que vai identificar os padrões e ver se aquele comportamento que está acontecendo ali, embora pareça normal, se ele realmente é normal, se é algo que acontece no dia a dia. Vou mostrar isso para vocês também, pessoal. E bom, vou começar falando sobre essa parte de analisar e detectar ataques, tá? Principalmente falando da parte do que a gente está falando, de um malware, né, do ransomware, tá? Basicamente hoje qualquer empresa no mundo, o Guilherme sabe bem, fala bastante sobre isso aí no Pod Café, ela tá propensa aí a ser atacada, tá? Tendo firewall, tendo antivírus, ela está propensa a ser atacada. Basicamente, ataques é causado por uma brecha de segurança mínima ou um comportamento diferente que passou despercebido ali e acabou gerando um ataque. Tá? Normalmente, a gente consegue fazer essa detecção de intrusões e de ataques através de um software de CIEM, né? Por exemplo, ou através de um software de auditoria, né? São bem parecidos, na verdade, né? CIEM e auditoria, ambos geram relatórios e logs para a gente. Então, a gente vai ter essa auditoria para saber, por exemplo, eu coloquei aqui exemplo, acesso de logon na rede, quem está entrando, quando está entrando, né? A parte de integridade de dados, falando muito dessa parte de sequestro de informação. Quem acessou, onde está o arquivo acessado, quando isso foi acessado e se foi alterado, o que é que foi alterado. Então você tem os quatro Porque até uma famosos nova Ws aí, né? modalidade, né? Uhum. Tem uma nova modalidade, porque no começo, o que o ransomware fazia? Ele vinha e criptografava teu ambiente. Como isso já foi começando a acontecer e o pessoal de TI é muito rápido, a galera já começou a fazer backup de tudo. Encriptou, beleza, volta o backup e tá tudo bem. Só que os caras começaram a fazer, além de criptografar tudo, eles começaram a fazer o data leak, né? Que é o capturar essas informações. Exatamente. E aí não foi uma, nem duas, nem três vezes que o cara, ele às vezes paga a multa para ter os dados descriptografados e depois de um tempo o hacker volta a entrar em contato e diz, não, agora eu quero mais um pouco para mim não soltar as informações, não vender esses dados ali na Dark Web ou na Deep Web. Então, isso é até a evolução de como o ataque vem sendo feito. Né? Então, a gente tinha os ataques meio separados, né? Mas agora a galera que faz ataque de ransomware também está tendo esse tipo de trabalho de coletar essas informações para vender por fora ou para solicitar resgate para não publicação dessas informações sequestradas, né? Coletadas também. Só vai avançando, né, os tipos de ataque. Hoje, sequestro, agora eu vou vender seus dados, você me paga ali para mim não soltar os seus dados privilegiados. E é por isso a importância. Você tem uma pasta com arquivos privilegiados, informação que não pode sair da empresa, né? Muito menos ser atacado por um ransomware, você tem que saber quem acessa aquela pasta, quem está abrindo aqueles arquivos, quem está alterando aqueles arquivos, se acontecer alguma coisa, seja um ataque ransomware, uma exclusão, por exemplo, em lote desses arquivos, você vai saber quem foi e quando foi. Tá? Então você vai ter todos esses dados aí à mão. Né? E principalmente monitorar o que é que usuários privilegiados estão fazendo. Porque hoje, temos hoje muitos ataques, eu posso citar, por exemplo, ataque de força bruta, roubo de informação, seja através até de cliques em sites maliciosos ou até cliques em links em e-mails que chegam. Então, você pode correr o risco de ter essa credencial roubada e, posteriormente, essa credencial ser utilizada para startar um serviço eu ia falar a palavra, um serviço que faz a leitura de dados na sua máquina, né? Ou algo nesse E sentido, ou até utilizar o essa próprio credencial. administrador malicioso que pode criar um Isso, usuário de mim, de jogar de lado, criar ali um backdoor, um usuário para ele exato. acessar de fora. Sim, pessoas, né? A gente tem que, infelizmente, a gente tem que controlar. Não necessariamente está escrito na testa do cara que o cara Exato. ele vai fazer uma ação maliciosa. Então a gente tem que ter esse tipo de preocupação, até mesmo com o pessoal que está dentro da empresa. Muitos vazamentos e muitos ataques, muitas brechas de segurança são deixadas propositalmente pelos funcionários para facilitar em caso, mandei embora, não, beleza. Então peraí que agora eu vou pegar essa backdoor que eu deixei aqui e vou utilizar para
para fazer um ataque em cima da empresa. Isso, infelizmente, acontece mais do que a gente gostaria, né? E principalmente agora, eu já falo disso falando com análise comportamental. A gente falou da questão da máquina de aprendizado, e é muito importante você monitorar essas duas coisas juntas. O que é que o meu usuário privilegiado está fazendo versus a análise comportamental dele. Porque, vamos lá, Guilherme é meu usuário privilegiado, eu sei o que ele faz, eu sei quando ele trabalha, eu sei que ele às vezes exclui passe e arquivo, mas eu sei que o Guilherme não loga às 4 horas da manhã para fazer uma exclusão. Então, eu consigo fazer essa análise comportamental, principalmente falando de usuários privilegiados, para eu saber a tendência do que ele faz, quando ele faz, e quando tiver um desvio desse comportamento, eu saber que tem algo errado acontecendo ali. Né? Então, isso também entra nessa parte de análise de detectar ataque, porque nem tudo é um ataque, mas também tem aquele ataque disfarçado. Né? Você acha que não é um E um ataque, ataque mas de ransomware, é. pô, de um dia para a noite o usuário X começa a fazer, movimentar ali, editar milhares de arquivos. Uou, o cara vai fazer isso sozinho? Não. Com uma ferramenta que tem uma machine learning que vai aprender o padrão do usuário e te alarmar com qualquer variação desse padrão, rapidamente você consegue isolar esse cara, por exemplo, da tua rede, você tem um scriptzinho de shutdown na máquina do cara ou de bloqueio do usuário do cara e você mata aquele problema ali antes que aquilo lá se espalhe pelo resto do teu ambiente. Então, são algumas coisas, quando a gente fala de monitoramento, é ter essa expertise que a própria ferramenta tem para você, então você não vai precisar ficar ali com Exato. 50 funcionários, com o log subindo, o cara analisando. Não, a própria ferramenta já faz essa análise para você com machine learning, para aprender o padrão do teu usuário, para a partir daí você conseguir fazer essas análises, essas alterações em caso de algum ataque. Isso aí. E aí, para isso, né, para atender a essa demanda de gestão do ambiente, a gente tem o que? Uma gestão 360. É aquela visão que não tem brecha. Vamos lá. Todo o seu ambiente estaria auditado, porque falando em vazamento de dados, falando de ataque, não é só aquela máquina, eu tenho que me preocupar só com o meu servidor de arquivo? Não. O vazamento de dados ele pode partir através de um e-mail, por exemplo, né, um e-mail que saiu ou que entrou, que foi enviado, pode partir através de um servidor do AD, né, o pessoal fazendo acessos indevidos, pode partir através de um servidor de banco de dados, no qual eu estou vendo que tem tabelas sendo dropadas, né, que não deviam ser dropadas, mas estão. Então, quando a gente fala dessa gestão 360, falando especificamente da parte de logs, a gente está falando de um ambiente que tem vários tipos de dispositivos, né, diferentes, inclusive ambientes hoje que eu já vi muito clientes usando, ambientes híbridos, né? Ah, estamos migrando para a nuvem, então hoje a gente tem um pouco que está no Exchange, um pouco já está em nuvem. Então, É mais também normal, levando em né? conta isso, Acho que né? o futuro é bem É, híbrido, né? É difícil você deixar de ter isso, um ambiente 100% local e ter um ambiente 100% nuvem. É normal a gente ter isso aí. essas, essa, 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 esse movimento híbrido, né? Então, assim, a gente precisa ter essa visão de tudo, senão não dá. Senão, infelizmente, Isso. fica difícil. Então, aqui a gente fala da gestão 360. A gente vai o que a gente entraria nessa auditoria, né? Nessa gestão 360 graus. Monitorar AD, tempo real, quem, quando, onde, né? Quem está logando, onde está logando, o que está fazendo, né? Até mesmo, um usuário, olha, dá até para você levar em conta, um usuário com funções administrativas foi criado, um serviço foi startado e esse usuário foi excluído. Estranho. Então, nesse sentido que eu falo, auditar um AD, auditar através de uma solução CIEM, né? Encontrar correlação de eventos dentro disso também, né? Você trabalhar em cima, né, dentro dessa gestão 360, principalmente falando de requisitos de conformidade, que, por exemplo, PCI, FISMA, GDPR, né, entre outras aqui, né, para a gente ter um ambiente, né, em cima dessa A regulamentação. própria LGPD, né? Que vai começar a descodificar LGPD, por a com gente. certeza. LGPD está aí, né? Cada dia mais, e não tem como fugir dela. E são soluções que vão te proteger de ransomware, né, de monitorar esse tipo de ataque, Sim, mas também a solução que vai te ajudar a identificar
acesso a arquivos com dados sensíveis, por exemplo. Então, assim, são soluções que vão muito além da parte de auxiliar vocês a monitorar a invasão, mas também vai ajudar vocês em outras áreas, é que nem a gente comentou lá na Exato. solução de vulnerabilidade. Aquilo lá é um pedaço da ferramenta, a ferramenta tem muito mais por trás. E aqui também, ela tem essa parte importante para te ajudar a se proteger, mas também tem uma boa parte que vai te ajudar a ter trilhas de auditoria, que vai te ajudar a se adequar à LGPD. Então, muita coisa dá para Isso, você usar a até ferramenta porque se a para. gente vai falar de um. Pode falar, Gams. Não é isso Termina. aí. É, porque eu falo assim, que um ataque ransomware, ele não chega lá e acontece, ó, aconteceu. Não. Tem a invasão, o ambiente ele vai ser invadido antes, vai ter o acesso e depois vai acontecer o ataque. Não vai ser algo de uma hora para outra. Não, para isso que a gente está falando aqui da parte de logs. Por quê? Primeiro a gente vai ter nossa solução da semana passada que vai me auxiliar a prevenir, né? Mas ao mesmo tempo eu vou ter a solução de logs que vai me ajudar a ver tendências de que algo errado está acontecendo e no momento que isso acontecer, ele me trazer toda uma trilha de auditoria do que aconteceu durante isso, quais arquivos foram alterados, né? Até para mim poder trabalhar em cima disso, qual usuário foi utilizado, né, para fazer esse tipo de alteração, se foi um serviço que estava rodando no meu sistema que estava permitindo, né, que essas alterações pudessem ser feitas. Então, por isso que eu estou falando dessa gestão 360, porque o ataque ele vai acontecer primeiro, vai ter a invasão primeiro e seguida do ataque, né? Então, aí a gente vai ter toda a gestão da visibilidade dos servidores do Exchange, né? Vazamento, data leak prevention, né? Vazamento de dados sensíveis de e-mail, né? Consigo gerenciar, monitorar todos os meus servidores Exchange, até mesmo em nuvem, né? Nosso Office 365, fazer auditoria também de servidores Windows, Linux, bancos de dados, onde sempre tem informação privilegiada, né? E também meus equipamentos de rede. Então, a gente falando de firewall. Alguém desabilitou uma regra do firewall que permitiu que uma porta ficasse aberta para alguém poder fazer invasão. Quem desabilitou essa porta? Vou ter informação. Então, eu meio que está tudo ligado um ao outro e, incrivelmente, tudo centralizado. Quando eu mostrar para vocês aqui, acho que vocês vão gostar que a nossa solução de gestão de logs é totalmente centralizada para fornecer essa visão 360 do ambiente em um console único, né? Fácil acesso, tá? E por fim aqui, só mostrar um pouquinho das highlights antes da gente entrar na apresentação em si, de eu mostrar a solução para vocês, o que a gente consegue extrair, tá? Hoje a gente vai voltar para a parte de logs com a solução, nossa solução que faz parte do nosso Kit Anti-Ransomware, que é o nosso Log 360, né? O nome é bem sugestivo, né? E com isso a gente vai ter tanto trilha de auditoria do AD, da nossa rede em si, firewall, roteadores, qualquer alteração que tiver, a gente vai conseguir ter trilha de auditoria. Nosso servidor do Exchange Online, Azure também, né? Você consegue ter um console único. Nosso Exchange, né? Microsoft Exchange local, toda a auditoria dele. A gente consegue também ter auditoria na nuvem, como por exemplo, eu até falei Office 365, por exemplo, né? E o que eu mais gosto é o EBA. Até ele não está aqui porque ele eu quero mostrar, que é o nosso User Behavior Analysis, né? Que é a nossa análise de comportamento do usuário, que eu falei muito e eu tô louca para mostrar para vocês, que é o que vai permitir que a gente pegue todos esses logs, né? De várias fontes, e ele vai correlacionar esses eventos para mim e gerar informação, né? Com base em comportamento. Então, acho que vocês vão gostar muito. Eu vou começar a apresentação agora, vou ir para a nossa solução. Ao final, vou deixar um tempo para vocês perguntarem, tá, pessoal? Então, podem deixando as perguntas de vocês aí, ao final a gente vai responder, tá bom? Agora vamos lá para o nosso Log 360. Acho que vocês já estão vendo a carinha dele aqui. Só recarregar. Então, pessoal, essa tela que eu estou mostrando aqui para vocês agora é a nossa solução, assim, para a gestão completa, né, gestão e análise completa de logs, tá? Ela vai contar com módulos para a gente fazer análise, tanto a nível do AD, quanto a nível de equipamentos como um todo, né? Equipamentos de rede, servidores, por exemplo, né? Office 365, meu ambiente nuvem, meu ambiente local, né, de e-mail, e o nosso UEBA aqui, né? Nossa análise comportamental.
tá? A solução está dividida aqui, segregada, para trazer o melhor de cada mundo, né, de forma separada. Então, falando aqui a nível de AD, a gente tem uma solução completa, que vai mostrar para a gente quem está acessando a minha rede, quando acessou, e para a parte do AD, nós também temos uma análise a nível do comportamento do usuário. Então, aqui, ó, eu vou ter, claro, aqueles dados, quem acessou, quando acessou, quantos logons fizeram, consigo filtrar isso para ele me mostrar, por exemplo, quem fez dentro do horário comercial ou fora, porque daí eu já consigo identificar um padrão de que algo talvez possa estar acontecendo. E o relatório que eu gosto muito aqui é justamente o de análise, falando de a nível do AD, análise comportamental, no qual eu consigo visualizar aqui algumas atividades suspeitas, vamos dizer. Deixa eu pegar aqui um relatório. Então, ele já vai conseguir. Ele faz isso de forma automática, com baselines de 30 dias ou 7 dias, depende do relatório, mas ele vai analisar os padrões, né, do que as entidades fazem, seja, por exemplo, um usuário ou arquivos, e ele vai fazer uma análise disso e me entregar, por exemplo, o que está fora do normal. Aqui, falando especificamente de AD. Então, ele vai coletar os dados para mim, né, as auditorias do meu AD, e vai trazer informações para mim, como, por exemplo, é, atividade anormal de usuário. Então, ele já me identificou aqui que para esse usuário eu tive um volume, né, de atividades de arquivo que não é o que normalmente o usuário fez, que foram 589. E aí eu já consigo ver alguma coisa. Por que esse usuário alterou 589 arquivos? Então, eu consigo ter trilhas do que foi alterado, né, quando foi alterado também, que me ajudaria a identificar um ataque, por exemplo. Tá? Tanto de ransomware quanto de data leak, né, de vazamento de dados. Então, Exatamente. não é normal o cara alterar 500. Na verdade, quando o cara altera 500, normalmente é um ataque de ransomware, né? Quando o cara vai, seria uma cópia de arquivo, então dá para você identificar e até levar para onde que é, com base na ferramenta, para auxiliar você a identificar exatamente até o tipo de ação. Ah, o cara copiou, o cara editou, né? O cara fez alguma alteração, e você consegue ou até mesmo o tomar usuário medidas. desse cara sendo usado, né, para um ataque. O cara é um administrador, estão usando a conta dele que vazou os dados, estão usando ela aqui na empresa, né, através de uma brecha de segurança, e estão falando aqui, ó. Basicamente, esse usuário, entre as 1 e 2 da manhã, teve uma atividade não usual aí, né, que ele excluiu mais de 10 arquivos, ele teve mais de 10 alterações de arquivo, né, entre 1 e 2 da manhã. Eu vou clicar aqui, ele já vai me trazer o que foi alterado dentro disso. Então, tá aqui os arquivos, ó, são alguns arquivos de banco, né, de Postgre, ok. Mas poderia ser os arquivos com dados dos meus usuários, com dados sensíveis da empresa, que poderiam ter sido alterados, excluídos, ou algo nesse sentido. Então, falando a nível do AD, ele vai trazer toda a informação, tanto a nível do meu AD em si, alterações de objetos do AD, como usuários, computadores, como também da parte de servidores de arquivo. Então, eu consigo ter essa visão, eu consigo auditar um servidor de arquivo que tenha informação privilegiada minha, para eu poder gerir, né? Quem acessa, quem está fazendo alteração nesses arquivos, e se está acontecendo alguma coisa nesse sentido aqui de ter um comportamento anormal acontecendo. Então, falando aqui a nível da parte de auditoria do AD, ele vai me trazer toda essa informação, né, segregado, tudo eu vou poder gerar alertas facilmente gerar relatórios, basicamente clica, ele exibe para mim, né? E além dessa parte específica, né, falando aqui do AD, e no AD tendo essa parte de análise avançada, tenho também isso a nível do Event Log. Do Event Log ele vai até um pouco além, porque primeiro ele é mais abrangente, né? O nosso, falando aqui do módulo Event Log aqui dentro, né, ele faz uma auditoria mais a nível de um CIEM, de uma solução que ela vai centralizar logs de várias fontes. Deixa eu só atualizar aqui a página. O navegador está demorando um pouquinho mais para abrir. Bom, enquanto eu vou falando aqui, Event Log.
Opa, pessoal, desculpa aí, porque é o navegador aqui ao vivo, acontece. Faz parte, gente. A Ele gente tá aqui, demora um pouquinho para ó. abrir. Já estou carregando aqui de novo. As coisas acontecem nas melhores famílias. Quem... Normal, já, É já igual abri falar aqui de mutado, novo. entendeu? Todo mundo fala mutado nas reuniões e conexão, Eu às falo vezes. mutado pelo menos umas 2 vezes ao dia que acontece. Mas Eu já é, está é carregando aqui, 2 vezes por pessoal. reunião, pelo menos. Ah, vou aproveitar enquanto carrega aí. Eu não dei a notícia lá no começo, mas vamos ter mais um sorteio de caneca, né? Vamos aproveitar aí esse tempinho e vamos no final desse webinar, vamos sortear uma caneca aí do Pó de Café. É isso aí, Eu vi pessoal. que o Aproveitem, é Rogério está linda. aqui. Rogério, você não vai ganhar outra, tá? Se você for sorteado, a gente vai dar para a próxima pessoa. Você não vai ganhar outra, isso não vale. Mas vamos Isso sortear aí aí. mais uma caneca no final desse webinar. Isso aí. Bom, já deixei aberto aqui os 2 em cada aba para não ter perigo. Mas aqui, lindo, né? Vamos lá. Mas falando aqui agora do nosso Event Log, né? Ele vai ser uma solução um pouco mais abrangente. Ele vai abranger logs de várias fontes diferentes e trazer tudo isso de forma centralizada para mim, né? E é algo que eu gosto bastante de falar aqui, que entra justamente nessa parte de Data Leak Prevention, na parte de ransomware, é a parte de correlação de eventos. No começo eu falei, às vezes você olha ali um evento isolado, não é nada. Mas quando você olha aquele evento A com aquele evento B mais aquele evento C, você fala, tem algo errado. Isso não devia estar acontecendo. Então, justamente o Event Log ele vem para isso. Ele vai correlacionar vários eventos, uma repetição do mesmo evento, e correlacionar isso e trazer para você uma informação totalmente nova. Tá? Vamos levar, por exemplo, uma invasão de força bruta. Normalmente, como que ocorre uma força bruta? Aquela conta, por exemplo, Tainan.Rodrigues, ela tenta logar, dá erro, tenta logar, dá erro, tenta logar 500 vezes, dá erro. Na 501, passou. Isso não é normal. Principalmente falando em um intervalo de tempo curto. Então, eu já consigo identificar que aquelas falhas ali, se acontecendo isoladas, para mim não é nada. Mas acontecendo da forma que aconteceu, já pode ser já pode ser identificada para mim como uma invasão, alguém querendo acessar os dados, principalmente se você for aliar isso com outros tipos de eventos. Então, a Tainan deu vários erros, depois a Tainan logou e depois a Tainan excluiu um arquivo ou moveu um arquivo. Então, você consegue tirar por aí várias situações que podem ir acontecendo. Então, vou mostrar aqui para vocês alguns tipos de correlação que a gente tem aqui, inclusive, ó, serviço suspeito instalado, né? Por exemplo, ou então uma aplicação que está crashando, que pode ter alguma coisa, ou uma possível atividade de worm, né? Uma invasãozinha. Então, temos vários relatórios aqui, várias regras, né, que podem ser usadas. Eu vou até editar uma aqui, que eu gosto muito, ó, chamada Ransomware Detections. No caso, a gente pode ele já tem várias pré-definidas, mas a gente pode estar configurando várias regras também para atender. Então, aqui ele já consegue, por exemplo, detectar um ransomware, ele já tem esse mecanismo de forma automática, né? Como vocês podem ver, é uma regra pré-definida. Posso até criar uma cópia dela para mostrar o que ela faz. Né? Mas ele consegue aqui, ó, criação de arquivo no Windows, por exemplo, que atingiu um determinado limite, seguido de uma exclusão de arquivo, por exemplo. Né? Posso definir também, como eu falei, um arquivo excluído não é nada, 10.000 excluído em 5 minutos é estranho. Então, eu consigo criar essas correlações justamente para isso. Então, eu consigo criar ações, não é recorrentes, seguidas uma da outra. Então, eu consigo criar todo um fluxo do que pode acontecer. Então, por exemplo, falando aqui de um ransomware, vamos falar como que eu identifico que é um ransomware. Algum arquivo, vamos lá. Um arquivo modificado, ok? E eu vou colocar um limite. Eu não quero que só se ele for modificado, não. Eu quero que se 500 arquivos foram modificados em um intervalo de 2 minutos, isso para mim é estranho. Não é algo que aconteça. Então eu consigo estar vendo, inclusive eu consigo filtrar, por exemplo, o tipo de arquivo, né?
se é o usuário que está fazendo essa alteração, o grupo, se é um usuário administrativo, se é um processo que está fazendo isso. Então, eu consigo criar todos esses filtros para criar uma regra de correlação para poder identificar uma possível brecha de segurança dentro do meu ambiente. E a solução ela contém vários pré-definidos aí. Como eu falei, tem o de ransomware, tem da criptomoeda aqui, né, de fazer mineração de dados, e vários outros, atividade suspeita de um backup. Quem está fazendo esse backup? Para onde esse backup está indo? Não tem nada programado? Quem está fazendo? O que tem nesse backup de informação? Aí entra vazamento de dados também. Então, tem várias correlações que nós podemos utilizar para justamente atender essa necessidade comum Pronto, e a gente de também consegue vazamento. criar algumas correlações, né, Tainá? Exato. Não, isso aqui criar, arraste, solte, define, fácil. Até você que nunca usou a solução, acredito que vai usar isso aqui com a maior facilidade, tá? E claro, Dá para para tudo customizar, aqui, bem customizado. Bem customizado. A ferramenta é bem customizável. A gente já tem, a gente já quebrou galho aí, já tem um monte de correlação pronta, né? que bom, Mas né? dá pra, o céu é o limite quando a gente fala de CIEM com relação de log. Então, o que você precisar, a gente organiza e a ferramenta acaba fazendo isso para você. E claro, se você quiser tirar dados isolados também, não é um problema, né? Você não quer correlacionar, eu quero ver que usuário administrativo que falhou o logon. Você pode ver também. Quero gerar um relatório em cima de conformidade de acesso, igual eu falei, né? Me auxiliar, que tem o FISMA, PCI, DSS, né? A GDPR. Então, eu consigo gerar também relatórios em cima dessas regulamentações. Fácil, cliquei, gerou. E se eu quiser ver dados isolados, a solução também vai trazer para mim isso segregado por cada fonte de log, onde eu consigo ver tudo o que aconteceu naquele equipamento. Não preciso abrir o Event Viewer de cada máquina, não. Vou aqui nos meus dashboards, clico, vejo os eventos, vejo quem gerou o evento, quando aconteceu, e ele também vai ter vários relatórios prontos de eventos importantes, por exemplo, eventos de sistema, serviços instalados principalmente. Eu que instalei esse serviço? Sim, não, está estranho. Né? Serviços startados também e vários outros relatórios. Tá? E claro, a solução vai Geralmente o ter. céu, ele, É, gente, é, é muita, muita. Falando do 360, então, é aquela solução, é como eu falei, tem de tudo um pouco, né? Deixa ela eu ver aqui. unifica aí toda a parte de logs do teu ambiente e aí a gente, pô, mas o meu CIEM faz, tá, mas muita coisa já vem pronta, já tá ali, Exatamente. customizado, você precisa, lógico, dá para fazer, eu posso ir um nível a mais de customização? Pode, mas assim, a grande maioria das coisas é plug and play. Essa é a grande sacada da Millennium. Não é aquela ferramenta de CIEM que você vai demorar um ano para implementar, não, muito parte dos relatórios o que normalmente o mercado já utiliza, já solicita, já está ali. Depois, para coletar, a ferramenta já está populando aqueles reports e aí, com um ou dois cliques, você visualiza, você envia por e-mail, você cria alertas, você cria ações em cima Isso. desses alertas. Então, você põe um script para rodar com base numa correlação de log. Ah, se acontecer isso, eu vou lá e, por exemplo, o usuário copiou X arquivos bloqueia o usuário no AD, então dá para o céu é o limite mesmo quando a gente fala desse tipo de E customização. principalmente você falou, bloquear no AD, porque o Log 360 hoje ele vem também com módulo de gestão de AD, no qual você, identifiquei que aquele usuário está estranho, está fazendo alguma coisa que não devia, clicou, bloqueou. Né? Você não precisa acessar o seu controlador, acessar a gestão de usuário, não. Aqui no console você mesmo entra, já faz o bloqueio do usuário. Você vê, por exemplo, que foi dada uma permissão administrativa para um usuário, opa, já acessa aqui, você já consegue também fazer a remoção, né? Remoção desse privilégio. Então é aquela solução que ela cai como uma luva, né? Dentro da gestão de logs. Né? E mostrando um pouquinho aqui, né? Que no começo eu falei, o ataque ele não sai só daquele servidor, não. Ele pode chegar por e-mail, o usuário clica, né? Porque o ransomware, né? O Isso malware também, em si, ele chega assim. hoje, o que a galera mais tem usado é, não, o cara não vai, às vezes o cara não vai pegar uma vulnerabilidade do ambiente, o cara não vai, às vezes o cara vai usar a engenharia social e um phishing e pronto, Exatamente. entendeu? É isso, é só utilizar o usuário ali, infelizmente às vezes o elo mais fraco na ponta, às vezes é um cara que não tem tanto conhecimento técnico, é um cara que não, Uhum. ele usa desse cara para fazer as ações. Então,
E para Mais isso, do que a nunca, gente tem a não gestão clique em também. e-mails. Não clique em e-mails, Né? verifiquem, né? E Para a por gente aí ficar muito vem normal. a nossa gestão em nuvem, né? Ele tem tanto para a nuvem quanto para o local, para fazer essa gestão de e-mails. Então, você também vai conseguir ver o que está chegando no seu e-mail, né? Principalmente porque ele vai gerar relatórios para você, principalmente de tráfego, falando sobre aqui políticas de DLP, né? Que é o Data Leak Prevention. Ele vai te mostrar a parte do tráfego, sumário de spam, se tiver chegando spam, né? Você consegue estar vendo aqui ó, os últimos 30 dias, vamos ver se tem algum spam. Não tem aqui dos últimos 30 dias. Nós temos relatórios de quem está recebendo mais spam, quem está enviando mais e-mail, atividades, detecção de malware no e-mail, a solução ela consegue fazer isso, né? Mensagens que foram para a quarentena e várias outras informações que ele consegue fazer essa análise para você, né? Ele consegue analisar tanto a nível da caixa de e-mail em si, quanto do tráfego que está sendo gerado em cima disso. Então, ele vai trazer todas essas atividades que vai também me ajudar a identificar, como ele mesmo fala, vazamento de dados, invasão né, do ambiente para vazamento de dados. Então, ele vai trazer toda essa informação. E, claro, ele conta com dashboards aí bem intuitivos também, trazendo a informação aí à mão, né, para você que precisa, vendo como que está aqui, ó, de repente do nada bateu 2.000 eventos aqui, tá estranho, o que está acontecendo? Então você consegue ter toda essa informação aqui à mão, né? E com isso tudo, né, AD, CIEM, e-mail, a gente tem a cereja do bolo. Qual que é a minha cereja do bolo? É o meu WebA, né? O EBA, como vocês quiserem chamar ele, análise comportamental, que é uma solução feita pela Manage Engine, que ela trabalha com machine learning, né? Uma máquina de aprendizado, que nada, ela basicamente ela aprende com os erros, né? Basicamente ela vai analisar as entidades, né? Falando entidade, usuário, entidade pode ser um objeto, né? Um servidor, ela vai fazer análise desses objetos e identificar padrões. Guilherme, chega na empresa, 9 horas ele loga, ele fica até meio-dia e meia, para almoçar, volta 1h30, fica até às 18 horas. Esse é o seu padrão de usuário. E o que você faz, né, nesse meio caminho também está registrado. Do nada apareceu o logon do Guilherme 4 da manhã, exclusão de arquivo, logon numa máquina que você nunca Se for acessou. só Logon, se for só Logon, Exatamente, aí que não tá é bom, nada, né? não é diferente, porque é normal, infelizmente. Aqui a gente trabalha muito, mas, por exemplo, eu não fico copiando os arquivos do file server. Então, isso o sistema já. Isso aí o EBA já vai pegar. Pô, o Guilherme começou a fazer muita cópia, aí fora do padrão. Exatamente. Mas logar as quatro, infelizmente, E ainda principalmente, você nunca faz logou num parte. servidor de banco, do nada você logou. Você nunca tinha logado direto no file server, do nada você logou. O que está rolando, Guilherme? Não sei, mas o EBA sabe, Eu não fiz nada. tá? Eu prometo, Então, eu juro. com base nesses acessos, nessas análises, ele vai gerar para você uma pontuação, que basicamente a gente chama de pontuação de risco, que ela vai de 0 a 100. Basicamente, cada vez que o usuário ele desvia de um comportamento padrão, o seu análise de risco sobe. Ó, seu risco estava 0, de repente você logou no horário estranho ou numa máquina que você nunca logou, seu risco foi para 20. Né? E o interessante é que todas essas análises, todo esse comportamento, a solução é como a gente falou, ela tem a máquina de aprendizado, ela vai aprender, você não tem que configurar, você não tem que definir baseline, a solução ela vai analisar o seu comportamento e ela vai criar baseline com base nisso. E com base nos desvios, ela também vai aprender. Olha, Guilherme, você nunca logou as duas, mas de repente a solução ela viu que você começou a logar direto as duas. Peraí, você trocou o horário de trabalho? Não, peraí, então que eu vou ajustar. E com base nisso, a solução ela vai identificar que isso está acontecendo de forma, né, direto. Então ela já começa a entender que aquilo está sendo novo normal. E com base nisso, ela vai diminuir o seu score de risco e vai analisar novos comportamentos estranhos, né? Então, pessoal, ela vai sempre fazer isso. E aqui, ó, tem alguns exemplos. Ela vai trazer dashboards que ele vai trazer tendências de anormalidade. Olha, estava aí 60.000, já baixou para 12.000, tá bom, né? Então ele me traz aqui o que está acontecendo, onde está acontecendo. Ó, tem muito acontecendo em SQL,
muito para a parte de logon. Tem anomalia aqui que aconteceu no dia 15 de julho de 2020, né? Que foram múltiplos arquivos excluídos pelo usuário. Então, peraí, tá aqui, ó, múltiplos arquivos. Foram 400 eventos e o meu threshold era 56, porque a solução analisou que aquele usuário excluía por volta de 56. Então, aqui ele já me trouxe. Ó, esse usuário aqui está fazendo esse tipo de evento, né? E aqui a análise de risco dele já foi para 100. Né? Ele já está com uma pontuaçãozinha um pouco alta. Então, esse usuário aqui é um usuário de risco. Né? E é isso que a solução quer mostrar para você. Ela quer te mostrar o foco, onde você tem que olhar. Não é para você ficar olhando log por log para procurar um arquivo para aquela alteração de dados, ou principalmente permissão de arquivo. Por que teve permissão de arquivo? Tiraram a permissão do usuário, ou pegaram os dados, ou moveram esses arquivos de um lugar para o outro. E ele vai trazer a mesma coisa. O meu threshold, com base na minha análise comportamental, era 56, mas está 397. Tá aqui, ó. Gerou muito evento. Ele me traz a data, me traz o usuário e me traz aqui a pontuaçãozinha dele, né? E claro, eu vou ter vários outros dashboards, né? Onde eu vou poder dar drill down, por exemplo, esse aqui. Eu quero ver as entidades ou os usuários, né? Basta eu clicar aqui e além de tudo ele vai me dar toda a análise de risco, né? Então eu tenho esse usuário 1 que ele está com uma pontuação 56, eu tenho esse usuário 2 está pontuação 55. Sempre eu vou dar drill down nessa informação para ele me gerar um dado mais detalhado. Né? Então, peraí, por que esse cara está 55? Eu vou clicar e ele vai me trazer. O risco dele está alto, né? O pico dele também está alto, a conta está comprometida, a pontuação dele está 66%. Então, ele vai me trazer toda uma visualização disso e por que ele me trouxe isso. Então, nível de confiança, mensagem de anormalidade, quando foi gerado, né? Então, todas as informações em cima desse usuário aqui, vou clicar aqui ainda e detalhar mais ainda com uma linha do tempo. De tudo que esse cara aconteceu. Está melhorando, né? Mas ainda temos que melhorar. Tá no caminho, Tá vai, ali. tá no Tá caminho. no caminho, tá no Ele caminho, né? tá, ele tá indo pro caminho do bem. Ele era um bad guy, Tá, mas ele tá indo pro caminho do bem. tá. E claro, tenho várias outras telas. Aqui é a análise geral, né? Aqui, por exemplo, data, aqui voltados para a parte de dados, né? Arquivos, pastas, né? Aqui uma varinha de pescar, né? Tá pescando a informação. É o que o ransomware faz, ó, ele pesca a informação ali. Então você consegue ver isso também a nível de arquivo, né? Então, da mesma coisa. O que está acontecendo? Múltiplas leituras. Por que esse cara leu 500 arquivos? Ou porque esse cara baixou 200 arquivos? Ou porque esse cara tentou logar 100 vezes no servidor de FTP? O que está acontecendo com os meus dados? Por que isso está acontecendo, né? Então, da mesma forma, ó, ele conseguiu entender para mim que esse cara está tentando logar de uma forma excessiva em um horário estranho, né? O horário obtido foi das 4 às 4h15 da tarde, sendo que o esperado era das 8h15 às 8h30 da manhã. Então, vocês estão vendo aí toda. É o que a gente fala, é inteligência artificial, é máquina de aprendizado. Isso aqui não foi tirado de qualquer lugar. A solução ela leu, ela ficou ali em cima do cara, assim, que hora que você loga, o que você faz. E com base nisso trouxe todas essas informações aqui E aí no ela te dá o estalar que de tá, dedos. ela te dá o esperado também. Ela te dá essa Exato, linha para você ver, para você conseguir analisar, né? Então, assim, tá ruim, mas tá exatamente. ruim por quê? Porque o cara copiava 20, agora o cara tá copiando 500. O cara tá copiando 50. Pode ser que às vezes o cara realmente tá fazendo alguma ação, mas 500 para um cara que copiava 20 arquivos, uou, é muito, entendeu? É o que a A gente faz. Se discrepância é for muito grande. normal, ok. E se não for, aí você já vai E estar aí, aqui. às vezes ainda é um usuário que é administrador, o cara tem muita permissão, e aí o score do cara vai lá em cima, porque uma perda de um cara desse, de um vazamento de uma senha de um usuário administrador do ambiente, pode ter um impacto É, gigantesco. Então, tudo isso a ferramenta vai te dar esses insights para você, a partir dali, rapidamente tomar as decisões para resetar e acabar com esse tipo de problema. e principalmente aqueles usuários, você bate o olho, né? Já vi muita empresa que eles usam o número do CPF ou do RG dele como
Logon, né? Você pode adicionar esses usuários que você não sabe quem é na watchlist. Quem que é esse cara aqui, Corona 3? Ele vai ficar assistido aqui. Então, quando você olhar aqui na lista de usuários em acompanhamento, né, vamos chamar assim, você consegue ver de uma forma mais rápida o score dele. Ah, eu quero ver quem que é esse user 1, o que que ele anda fazendo? Tá meio estranho. Ah, tá aqui, o score dele tá 70. Por que que tá 70? Esse cara tá mudando muito arquivo. Multiple file, system file changes, então ele mudou vários arquivos do sistema também. Alterou alguma coisa no registro, né? Tá estranho. Então, você vai ter todas essas informações também com base na entidade, né? Não apenas a nível do usuário, mas a nível das máquinas. O que está acontecendo nas máquinas? Ó? Foi instalado vários serviços. Esses serviços eles são o quê? Eu que mandei instalar? Ou esse serviço está meio estranho, né? Então, já consigo clicar aqui e ver o que, que é. Poderia ser um serviço, por exemplo, para criptomoeda, para fazer mineragem de dados, né? Serviços, discos removidos ou algo foi conectado. Então, é como eu falei, eu vou juntar o melhor dos mundos ali em cada módulo e no fim eu vou colocar a cereja do bolo, que é o nosso EBA, que vai conseguir agregar todas essas informações, analisar e gerar relatórios analíticos para a gente aí de forma muito fácil. E claro, vamos ter vários outros relatórios de anormalidade em cima de Windows, Unix e também roteadores Cisco, né? No qual eu consigo ver aqui algo que também não devia acontecer, mas aconteceu, falando, por exemplo, do meu Windows em si, não diferente aqui da aba Home, né, um relatório mais tabular, falando, ó, esse cara, ok, ele fez um logon do tipo 2, foi anormal porque eu esperava um horário e eu obtive outro. Então ele vai trazer vários relatórios em cima disso. E claro, em cima de tudo, você vai conseguir gerar relatórios, alertas, né, fáceis, né, alertas que falam exportáveis, né, basta gerar o relatório, exportar ele para o formato mais adequado aqui para você, né? E gerar alertas em cima disso aí. Então eu consigo gerar, caso ocorra algo que não devia estar acontecendo, dele também gerar alertas para mim em cima dessa informação, tá? Então, e bom, pessoal, se vocês quiserem, ó, é oportunidade. Conhecer Vamos mais a testar, vamos pôr no solução, ganho, nossa demo. deixa nossa machine learning entender um pouco como é que vocês É estão utilizando aquilo, aí as coisas e aproveitar disso, né? Tem um período de teste, põe a ferramenta no ambiente, testem aí, põe configurem as coisas, deixem a ferramenta trabalhar que vocês vão ver como realmente isso vai ajudar vocês no dia a dia. Nada para mais mim, prático. a mágica acontece na hora que o cliente instala isso aqui e fala assim, vamos pôr para funcionar. Começa a ficar tudo vermelho, o cliente vê um usuário, o que é aquele usuário ali? O que aquele usuário está fazendo? Eu nem lembro daquele usuário. Então, é aí que a mágica começa a acontecer aí, pessoal. E através dos dashboards aqui da análise comportamental, vocês já vão ter um insight muito maior aí na empresa de vocês, do que está acontecendo, quem está fazendo, onde está fazendo, e, e várias outras informações aí à mão para estarem, né, auxiliando na tomada de decisões até. E Então é isso, pessoal, pessoal. Aí, se vocês tiverem dúvidas, agora é a hora. Podem agora é a mandar hora. no chatzinho aí. Eu vou fazer o sorteio enquanto vocês mandam as dúvidas. Só Tem um isso ainda, tem o minutinho. sorteio e caneca é linda. Estou esperando a minha ainda. Vai chegar, vai chegar. Tá aí. Também quero uma. Vamos ver. Uma pessoa que está pedindo as canecas, hein? Citonir Peixoto. Citonir, desculpa se eu não sei se eu falei seu nome do jeito mais correto, mas você foi o ganhador, tá? Eu vou estar te mandando um e-mail já já, solicitando aí
o teu endereço, ok? E aí você me encaminhando o endereço, eu já disparo isso para nossa equipe. Parabéns, Aí logo logo sim, você vai hein? receber aí Parabéns. a caneca personalizada com o teu nome e brigadão. Gente, alguma dúvida? Acho que esse lado É, aqui é mais tranquilo, né? Acho que é mais fácil. Gostaria de agradecer a todo mundo. Se vocês quiserem testar também. a ferramenta, quiserem conhecer um pouco mais do produto, entrem em contato com a gente está à disposição para ajudar vocês no que forem preciso aí para combater esse mal nessa nova pandemia digital aí, que é esse tipo de ataque aí que tem causado bastante dano e bastante prejuízo. Isso aí, pessoal. É aquilo. Aqui a gente previne e combate. De um lado previne, do outro lado, na verdade, Tem que ter os dois auxilia na lados, porque tomada de infelizmente decisão. a gente não Isso aí, pode, a gente sabe que nada é 100%, mas exatamente. tendo uma prevenção e monitoramento, a chance disso de acontecer cai bastante. Então, muito obrigado, Isso aí. pessoal. Até o próximo webinar, até o próximo onboard, tá? A próxima. Toda terça-feira tem o Pod de Café e semanalmente a Isso gente aí, solta vídeos pessoal. lá no nosso canal do YouTube. A gente se vê por aí em algum lugar. Isso aí. Quem tiver interessado, ó, vou deixar os nossos contatos aí na tela, tá? Quiserem uma POC, uma demo mais para a equipe de vocês, né? Mais específica, podem ficar à vontade para entrar em contato conosco. A gente maior prazer de auxiliar vocês aí nos testes. Vamos ver Obrigado, aqui? gente. Até Isso aí. mais. Tchau, tchau. Pessoal, muito obrigada. Até a próxima, tá? Forte abraço para todo mundo.